Fala pessoal, técnico Moisés Egert, 15 Piracicaba. Moisés, 0-0, um jogo em que, tecnicamente, foi um jogo feio as duas equipes, né? Tipo, muito chutão, muita bola longa, pouca criatividade ofensiva. O 15 se limitou às cobranças de falta aí. E a equipe do Rio Branco tentando também muito chute de fora da área. Qual análise você faz do jogo aí nos 90 minutos? Tudo bom? Vamos lá. Cara, primeiro a gente tem que trazer para esse jogo aquilo que vale o jogo, né? Existe uma história entre 15 e Rio Branco. E a minha preleção foi, até a minha conversa com os atletas foi em cima disso, e ela tem que ser respeitada. É óbvio que fazia muito tempo que as equipes não se enfrentavam, acho que 9 anos, 10 anos, né, se não me engano, mas voltou, né, essa rivalidade novamente nessa Copa Paulista. E clássicos tem fatores diferentes, né? Acredito que ele jogar com o Rio Branco em casa, na casa dele, e a gente acompanhou bastante, né, aquilo que foi falado, né? Entendíamos nós, aquilo que eles passaram para nós, que era o jogo da vida, né? Eles tinham que vencer para ter uma tranquilidade na continuidade e esperança aí para a classificação. Se não me engano, ainda tem, né, chance de classificação só dentendendo deles. Então a gente entendia que ia ser um jogo, né, difícil, duro como foi, e principalmente, né, dentro da estratégia deles, né? Os espaços a gente não teve em terço final, eles vieram num 5-1-3-2, num bloco médio-baixo, dando a bola para nós. Não vi os números, né? Vou ver daqui a pouco as estatísticas realmente com relação a posse de bola, passe em linha de fundo, passe em profundidade, melhor dizendo. Mas acredito que rapidamente, assim, fazendo exercício, acredito que ficou mais com uma posse. E no intervalo nós conversamos sobre isso, né? Teve momentos que a gente ficou meio previsível. O começo foi bom, tinha os espaços, nós não aproveitamos de penúltimo e último passe. O jogo hoje desenhou de penúltimo e último passe. A gente ficou com uma posse, eles com bola longa, transição, né? Principalmente diagonais quando a gente dava liberdade para os zagueiros, né? E no intervalo a gente conversou, cara, a gente corrigiu, a gente queria sair um pouco daquilo que estava desenhado. Os nossos homens livres, né, eram os laterais, a troca, né, a basculação, né, a movimentação dos médios deles estava um pouco longe, e nós sabíamos que os nossos laterais iam ter mais tempo de raciocínio, e a partir dali sim a gente tem que fazer algumas conexões, algumas combinações, para que a gente tivesse mais agressividade em terço final, criasse mais, né? Trabalhamos bastante na semana, sabíamos enfrentar, porque era possível esse mesmo sistema que eles fizeram contra o Primavera 5-3-2, algumas movimentações e assim a bola diagonal nas costas da defesa, né? Atacando essa profundidade. Tentamos algumas vezes, acredito que o primeiro tempo tivemos oportunidade sim, tá? De penúltimo passe, principalmente. Um pouquinho mais de, né, qualidade, eficiência, acredito que a gente criaria mais. Eles vieram, vamos falar dessa maneira, sem demérito, obviamente, o Rio Branco, jogar aqui sempre é difícil. A gente olha a campanha, mas vamos olhar o jogo, né? Fizeram um jogo dentro da estratégia deles, né? De transição por uma bola, na força, na bola longa, da primeira, na segunda, na bola parada, né? E nós vimos bastante essa semana a equipe deles e viemos para ganhar. A nossa escalação, né, a maneira como nós jogamos, né, as trocas que nós fizemos, nós vimos para ganhar, queríamos ganhar. Obviamente houve satisfação pelo empenho, vamos falar dessa maneira, desempenho, insatisfação pelo resultado. Um ponto fora de casa não é ruim. Vamos analisar, se fosse um mata-mata estaríamos classificados, né? 3-1 em casa e 0-0 aqui. Não tomamos gol, isso é importante, pouco risco de gol. Tivemos um no primeiro tempo, que foi uma jogada individual do Lucas, né, na ponta, não lembro quem que finalizou dentro da área, e a gente conseguiu controlar o ímpeto dele, principalmente no segundo tempo, numa hora de sistema defensivo, e que me deixou muito feliz, mais ainda, que nós estamos no caminho certo, né? O terço final foi nosso, né, do jogo. Porque a gente acabou inteiro fisicamente, então a gente fez as trocas, conseguiu
teve lucidez para a reta final de jogo, tivemos chance de bola parada, tivemos chance com o Serginho, e poderíamos, um pouquinho mais de calma, ter saído com a vitória, que era muito importante. Mas estamos no caminho certo, acho que um ponto importante, um ponto que nos dá aí a pontuação da liderança, não perdemos, não tomamos gol. É óbvio que é um processo, né? Sempre tenho falado isso, nessa primeira fase para aquilo que está por vir, que é o mata-mata. Hoje teve as suas peculiaridades, pegar um Rio Branco com um clássico, né? É tudo que envolveu campo e fora, né? Eu acho que o comportamento da equipe hoje de controle de jogo com bola e sem bola me satisfez bastante. Professor, falta aí 3 jogos para terminar a primeira fase, né? E essa fase é uma fase em que atletas de Série C, Série D ficam disponíveis para o mercado, né? A gente vê aí que o 15 está precisando talvez desse camisa 10 aí, que está alternando entre Messias, Serginho e o próprio Matheus. Você enxerga aí que essa é uma posição carente na sua equipe? Em relação ao gol também, né? Carlão saiu, o Gagliotti está no gol aí. Como é que você analisa essas posições aí, que são as posições mais críticas desses 7 primeiros jogos, digamos assim? Assim, eu acredito que nesse momento agora, até o término do campeonato, as soluções e as respostas estão dentro do elenco. Você tem o Messias, o Matheus e o Serginho, você tem ótimos meias, né, com características diferentes, com experiências diferentes, e dentro de um planejamento, como vocês têm visto, a gente tem, nessa função especificamente, feito um rodízio e dado a oportunidade. E cada jogo pede, né, algo, e a gente vai tomando as decisões. Nós temos mais 3 jogos. E dentro do empenho, desempenho e performance, nós vamos ver se há realmente a necessidade. Não vejo hoje essa necessidade de um 10. Eu acho que nós temos muito bem servido. Eu acho que é importante dar ritmo, dar confiança. Hoje foi o segundo jogo começando do Messias, né? Hoje vamos falar também de Léo Santos, que entrou muito bem. Luizão foi seu primeiro jogo, né, Luiz Felipe desde o início, né, foi seu primeiro jogo. Eric entrou novamente, Serginho entrou muito bem, ele tem crescido novamente, e acredito que é futebol, né? Eu como treinador e a comissão, entender como extrair o melhor de cada um. O Serginho é um desses, Messi é um desses, Matheus não diferente, né? E com relação aos goleiros, a gente trouxe o Reinaldo, tá? Já estava hoje à disposição. Nós temos mais 3 jogos, temos o Carlão ainda que está no departamento médico, eu acredito que semana que vem já esteja voltando, e acredito que a gente vai estar agindo com o Pedro com a razão e não com a emoção. É jovem, é menino, tá bem, hoje pouco exigido foi, mais com os pés, né, que é uma característica importante dele, é uma virtude dele, tá? Mas passo a passo, né? Passo a passo. Acredito que nós estamos muito bem servidos de goleiros. Vamos estar a cada semana vendo qual estratégia, momento nosso que a gente está, para estar tomando as decisões com relação ao goleiro. Professor, tudo bem? Você tem a sua equipe como a segunda melhor campanha da Copa Paulista, se não me falha a memória, e hoje você empata com a pior equipe da competição geral. Eu queria saber o que você tira de positivo exatamente. Claro que você já falou que é um clássico, Perfeito. Que é na casa do adversário, Perfeito. Mas se você considera o empate muito positivo para a equipe do 15, que praticamente já é classificada, né? Como é que é seu nome? Rafael Páfaro. Tudo bem, Rafael? Tudo bem? Acho assim, eu acredito que estava classificado, né? Pela derrota do São Bento, eu acho, tá? Acho, não sei, matematicamente, tá? Mas assim, é uma equipe nova, que começou do zero, tá? E a gente entende que futebol é repetição para que tenha padrão, para que as coisas fluam naturalmente. E a cada jogo que passa é um desafio, com as suas peculiaridades. Hoje foi um clássico, e vendo o nosso adversário na situação que estava, vindo por tudo ou nada, fazendo uma estratégia num jogo onde deu a bola, jogou pela transição, né? E se preocupou muito com o sistema defensivo, tirando os nossos espaços, né? E assim, houve virtudes. Quais foram as virtudes? Nós não tomamos gol, nós não tivemos lesão,
né? A gente teve posse de bola, a gente teve chances de gol, a gente terminou melhor fisicamente, né? Então nós somamos um ponto fora de casa, mesmo que seja o pior equipe da competição, é jogo a jogo. A campanha não entra em campo, quem entra em campo são 11 contra 11 e é decidido no momento que o juiz apita. Então, houve muitos fatores hoje que fez que o Rio Branco tivesse motivado, vivo, né? E a gente ouviu muito a respeito disso na semana deles, e eles montaram esse cenário, né, de ser a última chance, tem que ganhar. E vieram por tudo ou nada, né, principalmente na volta do segundo tempo, dentro da sua estratégia. E a gente soube, acho que assim, o que eu gostei hoje é comportamento, né, controle de jogo com bola e sem bola. Viver o ciclo, o segundo tempo, do jeito deles, a gente soube se defender bem. E o terço final, né, 10 minutos, vou colocar aí, do segundo tempo do jogo, a gente teve as chances de fazer o gol. Acredito que o próximo passo qual é? E eu tenho falado isso de uma construção de uma equipe na primeira fase para o mata-mata. É penúltimo e último passo, poder, decisão, efetividade. Quando você tem posse e você está no melhor em campo, e eu falo muito sobre isso, sobre ciclos, né? Esse ciclo, esse primeiro tempo, começo de jogo foi nosso, né? A gente teve os espaços que depois eles se fecharam, né? Porque eles se organizam dentro de campo. A gente poderia ter usado melhor. Acho que o próximo passo é esse. Terço final, poder de decisão, ofensivo, penúltimo passe, matar jogo quando você tem posse e está melhor, né? Mentalmente. Porque futebol, cara, são ciclos e o nível de concentração ele é altíssimo e o poder de decisão tem que ser muito grande. Moisés, prazer falar com você, Gustavo Barbudo da Rádio Brasil e da TVGB. A gente, você já comentou agora nessa coletiva também, é um clássico. Perfeito. Existe uma importância, o 15 veio num crescimento sensacional na competição, são 4 vitórias e 3 empates. O quanto essa confiança, o Rio Branco veio para o tudo ou nada, como Perfeito. Você disse, veio para vencer o jogo e você conseguiu segurar o Rio Branco na casa deles, com a torcida deles. Perfeito. O quanto esse empate e o quanto essa sequência extremamente positiva te dá confiança, para o mata-mata que está chegando, e 2, para esse encerramento de primeira fase e finalizar com a melhor classificação possível. Gustavo, né? Isso. Gustavo, aí está o X da questão. Tá? Eu, como treinador, eu já venho de uma Série A2, onde o nosso início foi muito forte. Tá? Eu comecei a semana... Tá? Eu comecei a semana fazendo reflexões e perguntas para a minha comissão técnica e com os atletas. Tá? Esse bom momento que a gente vive, não, foi isso que eu falei para eles, não nos permite acomodar, não nos permite zona de conforto. Ninguém deu nada para nós, foi tudo construído até agora, nós aceleramos processos, né? E os resultados positivos são importantíssimos, porque o resultado positivo traz confiança, traz segurança, as coisas fluem naturalmente. Eles entendem que a gente explica o caminho, eles tomam as decisões e eles veem que esse é o caminho. Então, uma equipe que está em construção vira aqui com o Rio Branco. E assim, foi um jogo até... acredito que o primeiro tempo lá foi até mais difícil do que esse jogo aqui, entendeu? E tá tudo certo, é futebol, cada um toma as decisões com relação à estratégia. A nossa escalação nós viemos aqui para jogar. Foi um jogo equilibrado, dentro da estratégia, sabe que todo mundo teve chance de ganhar, de fazer gol, né? Mas acredito que esse ponto ele foi muito importante sim, tá? Por várias razões, como já falei, desempenho, controle de jogo, inteligência emocional, tá? Falei isso muito com eles, né? Por tudo que envolveu o primeiro jogo até agora, semana, conversa, teve fala forte, teve pressão com relação ao nosso adversário que nós enfrentamos, pela campanha, pela torcida, pela imprensa. A gente acompanhou tudo e a inteligência emocional ela é muito importante. Então acredito que nós estamos no caminho certo, não entrar na zona do conforto, porque nós sabemos que a primeira fase, o objetivo nosso é classificar, consequentemente é viver cada jogo como uma decisão. Eles têm entendido isso, porque quanto mais você ganha, mais traz confiança para aquilo que está por vir. A gente vem, né, de um jogo com uma expulsão, né, um jogador a menos onde a gente venceu. Isso
traz para a nossa identidade confiança e algo bom. Hoje jogar contra o Rio Branco, você falou aqui, todo o cenário que envolveu não é fácil, não é simples. Tivemos perto de gol, chance, principalmente no final do jogo. Acho que nós estamos no caminho certo para os grandes jogos, porque é um campeonato totalmente diferente dessa primeira fase. Boa tarde, professor. Boa noite já, né? Júnior Portugal, do canal JP Esportes. Professor, você falou aqui na entrevista que o 15 veio hoje para vencer o jogo, né? Na intenção de ganhar, como é normal. Perfeito. Mas em todo jogo foi apenas ameaças, mas não teve nenhuma finalização direta no gol. O que se atribui a essa falta de agressividade no setor ofensivo hoje, nessa partida de hoje? Se o senhor considera o resultado de hoje, já falou aqui que foi um resultado importante, mas se o senhor considera o resultado de hoje digno de um clássico regional. Perfeito. Não, eu sempre falo assim que a tabela ela não entra em campo, né? Quem entra em campo são 11 contra 11 e todo mundo quer vencer. Acho que o primeiro tempo, tá? Deixa eu puxar minha memória rápida aqui, tá? Nós tivemos aquele atraso, acho que o David, né, teve uma chance, teve um lance que passou na frente do goleiro, o Bessa não conseguiu chegar na bola, foi uma chance criada, tá? A gente teve a posse e não conseguiu entrar na defesa. O 5-3-2, eu trabalhei muito com o 5-3-2 na 2 os últimos 2-3 anos. Ele fecha o corredor central, ele controla a profundidade e tira a amplitude. Então, acredito que nós trabalhamos para aquilo que o jogo mostrou. Tivemos dificuldade e vamos colocar mérito, né, do nosso adversário também com relação a isso. Eles vieram uma bola, entendeu? E no segundo tempo, vamos colocar que a gente teve momentos, né, de lucidez nessa organização ofensiva e o terço final, né? O final, vamos falar os últimos 10 minutos, acredito que 10, 15 minutos, tá? A gente teve a transição, a gente teve lucidez, a gente teve uma bola parada que poderia ter feito gol, teve o rebote depois do Carlos e teve uma última bola perto do final, Serginho, total liberdade para chutar na entrada da área e para fazer o gol que nos deu essa vitória. Teve bola parada, mas é um jogo atípico, tá? Eu acredito que Copa Paulista é isso, cara. São jogos equilibrados, é o detalhe do detalhe. Dentro da competição, esse detalhe a gente conseguiu trazer a nosso favor. Nosso sistema defensivo hoje foi muito forte, não tomou gol, é um desafio nosso, né, na competição agora. Sabia que nós íamos enfrentar nessa bola longa, era possível jogar com 2-9 como foi contra o Primavera, foi um só, depois entrou o Peixoto. A gente se preparou muito para isso, para a primeira, para a segunda. Os homens livres deles também eram os laterais, a gente conseguiu marcar, conseguiu pressionar os 3 zagueiros deles também na construção e sabia que era uma bola de primeira e segunda. Eu acho que eles interpretaram, eles leram, né? E acredito que o próximo passo, né, daquilo que está por vir, vamos pegar umas equipes assim que se fecham, que dão a bola, que transitam, que a gente tenha mais eficiência e calma, né, e melhorar as decisões de terço final, que acredito que nos daria mais chances de fazer o gol. Tá. Moisés, tudo bem? Meu nome é Júlio Costa, eu venho da Argentina para ver um pouco o que é o futebol brasileiro e eu gostaria de saber se é positivo esse empate e por qué. Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, ¿sabes hablar español un poco? Yo soy de San Borja. ¿De dónde? San Borja. San Borja. Frontera con Argentina. San Pedro. Ah, bien. Bien. ¿Conoces un poco Argentina? No. ¿Te gusta el fútbol argentino? Me gusta. Yo soy de Sur. Bien. Pero Boca River no. Me gusta. No, me gusta torcida de Boca, mas as cores da camisa de River espectacular. Bueno, no quiero sacarte mucho del tema, pero bueno, nada, el empate me parece que no favorece mucho a Piracicaba y tampoco a...
A gente sai insatisfeito com o resultado. Nós queríamos sim a vitória, tá? Mas foram, cara, é Copa Paulista, são jogos de estratégia, né? Nem sempre vão ser jogos bonitos, e principalmente no clássico. E como foi o jogo, né? 3 zagueiros, vamos falar deles no 5-3-2, né? Eles deram a bola, queriam jogar nosso erro e transição e bola parada. Vamos simplificar dessa maneira. Não é demérito, muito pelo contrário. Eu trabalhei os últimos 3 anos, a minha 2 toda foi com o Unit 5, né? Um 5-3-2. Trabalho de maneira diferente, mas cada um... Nós sabíamos onde seriam os homens livres, nós sabíamos onde eram os espaços, né? Quais seriam as movimentações, mas assim, vamos colocar mérito do adversário também. E um pouquinho, como eu falei, de qualidade, de controle emocional, de terço final desse penúltimo de passo para a gente criasse mais com algumas movimentações. Mas assim, eu vejo assim, a gente sempre entra para vencer, nós escalamos a equipe assim, nós fizemos as substituições para isso, eu não fechei, poderia colocar mais um zagueiro, poderia colocar mais um volante, poderia colocar mais força no meio campo, continuei com 2 pontas, continuei com meia, continuei com 9, que a gente entendia, né, que estava equilibrado, estava controlado e teríamos, né, essa transição e qualidade do meio para frente para conseguir essa vitória. Tivemos a chance no final, não tão clara, mas teve uma bola parada do Carlos e depois do Serginho, mas assim, a gente sai satisfeito por outras coisas, tá? Por aquilo que foi a semana, com relação ao nosso adversário, eles têm todo o nosso respeito, tabela não entra em campo, o que entra em campo são 11 contra 11, tem falado muito sobre isso, o Rio Branco competiu, né, jogou o jogo da vida, é uma camisa tradicional, existe trabalho e bons jogadores do outro lado, se preparou muito para essa partida, a gente ouviu muito deles que era a última chance, então, para a nossa construção de identidade, né, para aquilo que está por vir, a gente teve pouco risco, controlou as ações do nosso adversário e obviamente, nós temos espaço aí para progressão, para evolução, para melhora, para trabalhar, porque, como já foi falado aqui, acredito que a gente esteja, não sei se está matematicamente classificado ou se virtualmente, né? Acredito que sim. Acredito que a gente já começa a pensar já na outra fase. Então, jogos como esse nós vamos enfrentar. Ou enfrentar equipes como essa do Sistema Ideia em casa, como furar, né? Então, hoje foi um teste, onde a gente não fez gol. Então, acredito que a gente vai ver o jogo com calma, analisar, mostrar, direcionar, informar, conversar com os atletas para que a gente evolua nesse aspecto aí.